A gente vai na editoria de política. Caio, que história é essa de perfis falsos aí atuarem em prol da candidatura de Dilma Rousseff em 2010? Explica essa história pra gente. Você pintou agora essa informação? Foi. A BBC do Brasil em Londres, BBC Brasil em Londres, repercutiu uma entrevista que eles fizeram ontem com 3 de 4 pessoas que se disseram envolvidas com uma empresa contratada pela campanha, pelas pessoas que fizeram a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2010, ou seja, no primeiro mandato da Dilma Rousseff aqui enquanto presidente do Brasil. 3 pessoas de um grupo de 4 funcionários chegaram para os repórteres da BBC Brasil em Londres e falaram: olha, é o seguinte, a gente tem uma bomba para falar para vocês. E aí toda a imprensa repercutiu hoje, Folha de São Paulo repercutiu, Estado de São Paulo, se eu não estou enganado, enfim, diversos veículos da grande imprensa brasileira estão repercutindo essa entrevista divulgada pela própria BBC nessa terça-feira também. O que acontece? Uma empresa contratou 4 pessoas para simplesmente passarem o dia inteiro durante as prévias, durante a campanha eleitoral, antes de outubro de 2010, simplesmente para criar perfis falsos no Twitter e também no Orkut. À época ainda era usado o Orkut. Essas 4 pessoas se encontravam em um apartamento na região central de São Paulo, no bairro de Higienópolis, e sentavam lá de manhã, chegavam por volta das 8, 8h30 da manhã, sentavam, faziam uma reunião de pauta, pegavam todos os jornais que eram publicados no dia, as revistas aos finais de semana, enfim, e faziam uma reunião de pauta, como a gente em qualquer redação do Brasil faz. Olha, estão repercutindo isso, estão falando mal da Dilma nisso, estão falando bem da Dilma nisso, e estão falando do Serra isso, que era o principal concorrente ao pleito. Aí eles faziam uma reunião, o que a gente vai atacar, o que a gente vai falar, beleza, vai ser isso, então tá bom. Aí cada um, depois dessa reunião de pauta, tomava um cafezinho, fumava um cigarro, sentava em frente ao seu notebook, que eram cedidos esses notebooks pelo chefe da empresa, pelo contratante, e aí eles sentavam e começavam a twittar. Eles recebiam de 3.500 a 4.000 reais por mês para ficar o dia inteiro ali tweetando. Não importava o quê? Sempre ou para atacar o Serra ou para falar bem da Dilma, tivesse acontecido aquilo ou não. Atacavam a Dilma, saiu uma notícia ruim que a Dilma tem mau hálito, eles vinham e falavam: não é verdade, não sei o quê. Ou então nem saía nada, eles falavam: olha, a Dilma fez isso e aquilo. Essa reportagem não traz nenhum fato revelador de, por exemplo, alguma notícia que tenha tido bastante repercussão em 2010 para todo mundo virar e ficar de queixo caído falando: caramba, então quer dizer que isso era mentira. O fato em si gira em torno dessas 4 pessoas terem sido contratadas para disseminar qualquer tipo de notícia sempre em favor da presidente Dilma. Lembrando, com destaque para mesmo sendo verdade ou não. Então o que chamou a atenção da grande imprensa é: existia fake news desde 2010? Bom, na minha visão, isso já existe há bastante tempo, desde 2010, não é nenhuma novidade, embora a gente ainda não tinha o Facebook com todo o poder que ele tem hoje. O Facebook já existia, enfim, mas ele não tinha tanta força assim porque ele ainda dividia atenções com o Orkut. Porém, o Twitter já tinha bastante força, então, na verdade, me causa um pouco espanto toda essa repercussão na grande imprensa. Uma coisa que acontece hoje em dia é uma grande preocupação em torno das eleições em 2018, agora com o fake news. Sim. Ano passado, o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, tentou passar uma lei que barrasse a disseminação de notícias falsas. Todo mundo que publicasse alguma coisa que um político se sentisse ofendido, ele poderia entrar com uma multa, com um pedido na justiça para que... Enfim, gerou todo um bafafá em torno disso, que acabou não passando, só que essa lei foi apresentada, esse projeto de lei foi apresentado justamente quando estava naquela discussão do dinheiro em torno dos partidos políticos, de 3 bilhões para 1 bilhão, enfim, eu acredito que isso tenha sido um elefante branco na sala. Existe essa preocupação aqui no Brasil com as eleições de 2018. Só que em 2016 já teve toda uma discussão de fake news com as eleições presidenciais norte-americanas. Donald Trump com envolvimento com os russos, Rex Tillerson, que acabou de ser demitido do governo, enfim. Uma coisa que eu vou falar que não é o que eu acho, é o que é. Todas essas campanhas, esses marqueteiros que trabalham por trás dos políticos, pelo menos grande parte deles, não dá para afirmar que todos, fazem o seguinte, principalmente agora em épocas eleitorais: compram 350 aparelhos de celular, mais 350 chips, e eles agora têm uma medida que é o seguinte: se adicionam em grupos de WhatsApp. Você que está adicionado em grupo de WhatsApp, seja da sua visão política, até grupo de WhatsApp de pornô chanchada,
pode perceber que muita gente que está ali não se conhece. E aí sempre tem aqueles sujeitos que estão envolvidos nesses grupos. Muitos desses grupos são criados pelos marqueteiros sem que você saiba, ou esses grupos já existem e os marqueteiros estão inseridos. E aí eles têm por obrigação contratar algumas pessoas para administrarem, cada funcionário administra uns 5 ou 6 celulares. E essas pessoas têm por obrigação ficar todos os dias aparecendo lá. Num grupo de pornografia, fica mandando uma pornografia, outro para se mostrar uma pessoa ativa, para aparecer alguém realmente que é ativo desse grupo. E aí quando tem uma informação que os marqueteiros têm interesse em disseminar, essa pessoa que sempre se mostra ativa, vai e divulga. O candidato tal falou tal coisa. Gente, olha que interessante e tal. Porque como você já foi ativo todos os dias que se passaram, você ganha credibilidade quando você introduz uma mensagem que você quer. Então esse negócio de fake news, de manipulação, sempre existiu. Não é de agora, não é agora só em torno das eleições de 2018. Mas o fato é que o que chama bastante atenção é que, caramba, em 2010 já existia isso. Só para concluir, essas 4 pessoas, segundo a reportagem da BBC, segundo o relato delas mesmas, foram contratadas por uma empresa chamada a Red Marketing, que pertence a Gabriel Arantes Cecílio. Na declaração da campanha de Dilma Rousseff em 2010, não aparece nenhuma prestação de contas, nenhum pagamento feito a essa empresa. Porém, Fernando Pimentel, que hoje é governador de Minas Gerais, era um dos coordenadores dessa campanha e na prestação de contas dele, em 2010, aparece o pagamento de R$234 mil à empresa G. Cecílio e Companhia Limitada, que pertence sim a Gabriel Arantes Cecílio. Então, agora pode ser que existam investigações em torno disso. Para você que nos acompanha com imagem, essa lista de alguns twitters que aparece por aí para você, no fundo que o Bruno colocou para nós, são alguns perfis falsos de Twitter que foram criados à época da campanha de 2010 da Dilma e que até hoje estão ativos no Twitter. Qualquer um pode ver e entrar lá. Essa Juliana Miranda é uma blogueira, um perfil falso, uma blogueira que se disse como estudante de psicologia e tal, mas pegou a foto de uma blogueira da Finlândia, criou esse perfil falso só pra ficar retweetando a Dilma e dar mais corpo à campanha dela. Ô, Tonho, olha, vamos lá, isso aí tudo que o Caio tá falando, dá aí a temperatura no termômetro do que vai ser essa próxima eleição, aí a gente tá à frente aí, e esse método e essa estratégia de utilizar, eu digo, as mídias digitais, vai fazer parte da campanha mesmo, tanto pro bem quanto pro mal, porque muita baixaria deve vir na esteira aí do uso das mídias digitais nas campanhas, hein? Edgar, o buraco é muito mais embaixo. Lá fora, como é que você produz uma fake news? Você tem 2 programas, eu vou denunciar os programas. Um chama Vidália, outro chama Thor. O Vidália tem até uma cebolinha. Você juntando o Vidália com o Thor, você entra na Deep Web, a internet profunda, onde se contratam serviços de matadores e por aí vai. Com os programas Vidália e Thor, o cara que quer fazer fake news, por exemplo, se eu entrar no Vidália e no Thor, ele vai me oferecer um país, ele oferece um mapa mundi e eu escolho um número de IP falso do país que eu quiser para poder fazer o fake news. Eles inclusive usam isso para poder entrar na Netflix de outro país com IP falso. Isso é o que acontece lá fora, que é praticamente insondável. Aqui no Brasil, as pessoas ainda desconhecem, ainda bem, a falsificação de IP, mas já denunciando, é feito com o uso dos programas Vidália e Thor. Agora eu quero mostrar que essa guerra não é tão nova e quero ler um trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo, de maio de 2015. O Edson Fachin não era ministro ainda, ele era concorrente ao cargo de ministro do STF. As páginas e tweets da internet em que o advogado Luiz Edson Fachin se defende do que os seus apoiadores chamam de campanha difamatória nas redes sociais foram criadas pelo diretor de arte da empresa Pepper, Renato Rojas, que presta serviços para o PT e trabalhou na campanha à reeleição da presidente Dilma em 2014. A ligação de Rojas com o Fachin foi revelada nesta segunda-feira pelo jornalista Cláudio Tognoli em seu blog. Folha de São Paulo, 11/5/2015. Uma agência que prestava serviços para o PT teve um funcionário seu contratado pelo genro do futuro ministro Edson Fachin para fazer campanha de um site pró-Fachin e tweets falsos.
Olha aí, até um futuro ministro do STF se meteu nisso. Se um futuro ministro do STF se meteu nisso, que dirá o que vai acontecer nessas eleições de 2018, em que o país está mais bipolarizado do que nunca. É necessário que a Polícia Federal comece a atuar já. Começa a buscar quem tem programa Vitalia e Tor no computador e você vai ver como é que se falsifica IP, impressão digital da internet, senhor delegado federal. Boa, vamos em frente. Ô, Edgar, só rapidamente, que temos que ir pra Brasília, Caio. É verdade, rapidamente. As pessoas são cheias de, principalmente na internet, falar imprensa golpista, fake news da imprensa, não sei o quê. Contestam a imprensa que é paga, que tem um compromisso com a verdade, porque toma processo, pode perder o emprego e daí por diante, mas fica acreditando em site. Esse site, não me lembro qual que era o domínio, era o que tem que ser dito, não sei o quê, .net. Ou seja, um domínio que não passava a menor credibilidade. Então, essa discussão só traz à tona o seguinte, para você tomar muito cuidado para não ficar acreditando em tudo que você vê, e quem acredita em tudo que vê com esses domínios assim, o que não foi dito, .kit, .net, esse cara merece mesmo ser enganado, que pelo amor de Deus, né?